Meu nome é Nilo César, eu tenho 26 anos e sou artista grafiteiro de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Eu pinto desde 2005 e até então, até 2009, eu não acreditava muito no potencial das coisas que eu fazia quanto arte. A partir de 2009 eu ingressei na universidade e a partir daí eu comecei a encarar mais o grafite como uma forma de arte, vamos dizer assim, uma forma de poder atingir as pessoas, criar alguma coisa nas pessoas através da imagem. Eu acredito que não foi muito bem eu que escolhi o grafite. Eu acho que o grafite ele meio que me escolheu. Desde os 13 anos eu já vivo essa questão das intervenções nas ruas. Aqui tem um fato interessante que é chamado de pichação aqui no Brasil, que são só riscos de preto fosco nas fachadas dos prédios. Na Europa o pessoal conhece isso como tags. E desde os 13 anos eu faço esse tipo de intervenção na rua. Aos 15 e os 16 aproximadamente, eu parei de fazer esse tipo de intervenção e comecei a fazer o grafite. Eu escolhi esse tipo de arte pois me propiciava uma forma de me expressar onde eu não corria risco. Eu podia sair e pintar tranquilamente na rua durante o dia e até as pessoas até gostavam das intervenções. As minhas inspirações são basicamente as pessoas do próprio grafite. Aqui em Belo Horizonte são muitos, que é o caso do Marcelo Good, Lídia Weiber, tem o Sérgio Anjo, mas também eu me espelho muito nos artistas do Renascimento. Gosto muito de Caravaggio, Rembrandt, essa questão da luz e sombra do Renascimento me impressiona muito. Então eu tento buscar essa questão do volume, da luz e sombra e dos traços nesses trabalhos. Basicamente eu pinto porque eu acho que eu preciso me expressar. Isso me faz bem fazer um trabalho na rua, me faz bem interagir com as pessoas na rua no momento que eu estou pintando. Então eu acho que minha maior motivação é essa questão da interação com o público e de poder expressar uma ideia num local público. Toda vez que eu saio pra rua pintar, eu tento transmitir alguma coisa. E de um tempo pra cá, essa transmissão de ideias ela é muito relativa ao lugar onde eu vou fazer a pintura. Por exemplo, se for um lugar sujo, um lugar que de certa forma é abandonado, eu tento fazer uma expressão no personagem que é a expressão do meu sentimento naquele momento, naquele lugar. Já quando é um ambiente mais tranquilo, eu tento fazer uma coisa mais leve. Então acho que muitos dos meus trabalhos são um reflexo do meu sentimento no momento que eu estou pintando. Atualmente eu não tenho nenhum apoio. Eu fiz 2 trabalhos em Covilhã, em Portugal, e todos os 2 trabalhos eu tive o apoio do UFest
e da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, mas atualmente aqui no Brasil todo o material que eu pinto eu adquiro de alguma forma, ou comprando, ou fazendo alguma troca com os amigos, mas todo o material, todo o apoio que eu tenho é do meu bolso, é do meu dinheiro. Em questão do retorno financeiro, agora que eu me considero mais como artista, é mais fácil obter esse apoio financeiro, esse retorno financeiro. Porque eu comecei a produzir telas, comecei a produzir bens com grafites que podem ser comercializados. Então eu acho que esse retorno financeiro agora, a primeiro momento, está sendo interessante. Eu acredito que à medida que meu trabalho for ficando conhecido, ele vai ficar mais interessante ainda. E eu acredito que eu consiga viver só disso, só de grafite, que eu consiga viver da arte. É, Principalmente eu que venho de uma base mais pobre, moro em periferia aqui no Brasil, praticamente numa favela. É, a questão dos projetos sociais, das parcerias com os projetos sociais, sempre é muito importante. Eu fui aluno de um projeto social quando eu comecei a ingressar no grafite e eu acredito que eu deva continuar desempenhando esse papel, que hoje eu desenvolvo algumas ações sociais, trabalhei vários anos como professor de uma instituição que atendia meninos com algum problema. Aqui no Brasil a gente chama de jovens em situação de risco, que são jovens de favelas e que de certa forma têm uma vulnerabilidade maior em questão de criminalidade e coisas do tipo. Então acho que o grafite ele deve agir principalmente nessas áreas. Eu creio que todo artista todo grafiteiro, ele é um artista. E se ele é um artista, ele consegue viver de arte, ele consegue viver de exposição. Só que o grafite, como é um movimento de rua, ele está ligado diretamente com as ações sociais, com a interação direta com o público da rua. Tanto da rua quanto passa na rua, quanto da rua de viver na rua. Bem, com o tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo agora, está sendo muito bem visto, porque são imagens de crianças. Então eu acredito que está tendo uma aceitação muito boa de toda a população, até mesmo da parte da população que não aceita muito bem o grafite como forma de arte. Mas eu acho que essa aceitação baseia-se na minha escolha estética do meu trabalho. A questão das crianças palhaço, de ser uma coisa inicialmente leve, uma imagem inicialmente leve. Então acho que essa é uma aceitação bacana. Hoje em dia existem vários artistas com vários estilos. Quando eu digo artista, eu digo mais voltado para o grafite, mas tem vários grafiteiros que fazem desde um trabalho abstrato até um trabalho hiperrealista. Então eu creio que desde a década de 70, final da década de 70, que foi os primeiros registros do estilo de grafite atual que nós temos, que as inscrições das paredes elas vêm desde da época das cavernas, com as pinturas rupestres, mas o tipo de leitura de grafite que nós temos ela é agora da década de 70. Então eu creio que desde a década de 70 que está tendo uma evolução incrível, onde o grafite consegue abranger dentro dele todos os estilos de outros tipos de arte, desde pintura a dança. Acho que tudo isso consegue ser expressado no grafite de uma forma muito interessante.
Eu acredito que hoje o grafite ele é bem divulgado, tanto em questão das galerias quanto em questão de internet, TVs, jornais. Quando eu fiz o trabalho em Covilhã, saiu no Jornal do Fundão uma nota falando sobre isso. Então acho que a questão da divulgação ela está sendo bem interessante. Agora em questão do reconhecimento, eu acredito que as pessoas elas têm que começar a ver que o grafite ele tem um gasto e ele tem um estudo. Eu tenho praticamente 8 anos que eu estou nessa batalha. Então acho que o que falta um pouco agora é desse reconhecimento como profissão, como que de alguém que está estudando para poder fazer aquilo, que não é simplesmente uma pessoa que gosta e compra uma tinta e pinta ali. Tem todo um estudo e uma pesquisa atrás de qualquer traço que você veja. Então eu acho que para encerrar é isso. Obrigado.